Eu vou te contar um segredo sobre o verbo ser e estar em inglês. Eu vou até falar baixinho aqui, ó, não conta pra ninguém, tá? Porque é segredo. O verbo ser e estar em inglês, eles são um só. E adivinha que verbo é esse, que é um só e significa ser e estar? É o verbo mais mal falado da língua inglesa, o famigerado verbo to be. Então aqui vamos desmistificar algumas coisinhas sobre esse verbo que é tão mal falado, mas pouco compreendido, tá? Hoje nós vamos aqui fazer a defesa do nosso pobre verbo ser e estar, to be em inglês. Primeira coisa aqui pra gente notar é que essa partícula aqui, to, você talvez não saiba disso, bem provável que não, mas o infinitivo dos verbos em inglês é feito com a presença desse to antes do verbo. Em inglês, em português isso é diferente. Em português, como nós fazemos? É pela terminação do verbo. Então, por exemplo, nós temos 3 terminações de verbos no infinitivo em português. O que é o infinitivo? Aquele tempo verbal que o verbo está na forma pura. Então, por exemplo, estar não está no presente, nem no passado, nem no futuro. É o verbo estar, sem conjugação. O verbo ser também não está conjugado nem no presente, nem no passado, nem no futuro, porque ele está no infinitivo, a forma pura. Então, em português, nós temos 3 terminações de infinitivo. São as terminações terminadas em AR, como estar, andar, cantar, falar. ER, como ser, ver, comer. E tem também IR, sorrir, dormir, partir e por aí vai. Então, em português, o infinitivo dos verbos se faz pela terminação em AR, ER e IR. Em inglês, para eu transformar o verbo no infinitivo, quer dizer, para eu mostrar que ele está sem conjugação nenhuma, eu coloco esse to antes do verbo. Então, na verdade, o verbo é be, e quando eu coloco o to antes dele, eu indico que ele está no infinitivo. Então, o verbo to be quer dizer o quê, né? Se a gente fosse traduzir, seria ser ou estar. Aí vai depender do contexto da frase, tá? Sempre depende do contexto da frase. Porque nós sabemos que o verbo ser e estar são verbos diferentes, né? Cada um significa uma coisa, mas em inglês vai ser o mesmo verbo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Olha só. Se eu falar hello, I am Beatrice Herdy. Eu sou, olá, hello. Eu sou Beatriz Herdy. Eu estou me apresentando, então esse I am, I quer dizer eu, am, sou. Aqui nesse caso, né, eu sou Beatriz Herdy. Não faria sentido dizer eu estou Beatriz Herdy, correto? Então, pelo contexto, fica fácil a gente saber o que a frase quer dizer, né? Mais um exemplo, eu posso falar assim, ó, quando eu vou me apresentar. I am an English teacher. O que eu disse aqui? I am, né? Eu am. Sou o quê? An, uma professora de inglês. Em inglês, antes de profissões, a gente sempre precisa usar esse a ou an. Como English começa com vogal, então fica I am an English teacher. Eu sou professora de inglês. Nós diremos assim, né, em português. Outra frase aqui para eu me apresentar. I am from Brazil. No vídeo anterior eu já expliquei essa questão aqui do from, quando usar from, tá? From é uma preposição que quer dizer de indicando o quê? A origem, a procedência. Então aqui eu estou dizendo I am, eu sou do Brasil, é de onde eu vim. Eu sou do Brasil, ok? Bom, aqui nós vimos alguns exemplos práticos do verbo ser e estar no que nós chamamos, né? Quando eu coloquei I am, é a forma inteira do verbo. O que acontece? Em inglês existe uma coisa chamada forma contraída. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas talvez você não entenda muito bem qual que é a função dessa forma contraída, afinal de contas, né? Porque na escola, muitas vezes, você acaba estudando muito a forma
você decora aquelas frases e sem entender o que é aquilo, por que tem aquilo, qual a função, né, e etc. Então aqui nós vamos explicar um pouco sobre isso também. Bom, a forma contraída significa o seguinte: em todas as línguas, nós não falamos as palavras na hora de pronunciar as frases, nós não pronunciamos todas as letras perfeitamente. A gente vai juntando o final de uma palavra com o início da próxima. E é assim que é a fala fluente. Isso é uma fala natural. Em todas as línguas é assim. Então, reparem que se eu falo assim, hello, I am Beatriz Edi, fica um pouco, a fala não fica muito fluida, né? Ela fica um pouco travada. Então, um outro jeito de eu falar isso para ficar mais fluente, mais rápido, né? É usar aquilo que nós chamamos de formas contraídas, que são as contractions. E aí, como é que eu represento isso na escrita? Na escrita, eu vou representar com apóstrofo, né? Então, por exemplo, ao invés de eu falar I am Brazilian, como nós estávamos usando aqui, ó, eu am, sou. I am Brazilian. Para facilitar essa fala aqui, na forma contraída, eu faço o quê? I, coloco o apóstrofo para indicar que essa letrinha A aqui foi removida. Mantenho só a letra M do I am, vira tudo uma coisa só. I'm o quê? Brazilian. Quer dizer exatamente a mesma coisa. Eu sou brasileira, mas reparem como a fala é muito mais fácil. Em vez de eu falar I am Brazilian, I'm Brazilian. E assim com todas as outras pessoas dos verbos. Então, por exemplo, eu posso falar you are Brazilian. Um detalhe aqui muito importante, tá? Nunca diga you is. Porque nós sabemos que a conjugação do verbo to be, o verbo ser, estar, a conjugação dele é o quê? I am. Quando for you, ou, por exemplo, quando for he, she, it, que é ele, ela, is. E quando for we e they, are. Então, are seria para we, they. E também para you. Am é sempre para I. Is é para he, she. It também. Então, por exemplo, I am, eu sou ou eu estou. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. O it é aquele ele ou ela que nós usamos para falar sobre coisas, animais, enfim. Algo que não seja uma pessoa, por exemplo. Então, it is, ele é ou ela é, ou está também. Então, é como se o is fosse sempre singular. E o are, nós usamos we are, nós somos, nós estamos. They are, eles são, eles estão. Mas também usamos you are. Então, é como se o you, que quer dizer você, em inglês, tá? You é como se fosse sempre plural, porque eu não posso falar you is, como nós fazemos em português, você e vocês. Não, é sempre you are. E aí eu vou saber se é singular ou plural, se é você é ou vocês são, vocês estão ou você está, pelo contexto, tá? Só pelo contexto que dá para saber. Então, nunca diga you is, é sempre you are. Você é, você está, vocês são, vocês estão. Tá? Isso aqui é muito importante. É uma coisa que também não é muito esclarecida quando nós estudamos, né? Então, você é ou você está. Vocês são ou vocês estão. Para dizer tudo isso aqui, eu uso you are em inglês. Olha só, né? Por isso que o verbo ser, estar é uma das primeiras coisas que nós estudamos em inglês, porque tem todos esses detalhezinhos, né? Então, e ele funciona de um jeito que nós chamamos de irregular.
Ele não funciona como a maioria dos verbos. Aqui nós estamos falando sempre do presente, né? O tempo presente para esse uso do verbo. Bom, vamos praticar um pouquinho? Aqui eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vamos praticar para relembrar. Quem já estudou faz tempo e não lembra, vai lembrar aqui. Quem nunca estudou também vai aprender, tá? Então, o que eu tô pedindo aqui nesse exercício que nós vamos praticar? Aqui, put the words in order. Então, é para você colocar as palavras na ordem correta. Como eu disse também no vídeo anterior, em inglês existe uma ordem certa para formar as frases, né? Então, a ordem das palavras, em que posição ela fica na frase, é importante. Você não pode mudar muitas coisas de lugar, não, tá? Então, é muito importante saber onde colocar cada elemento. E o exercício de hoje a intenção é justamente essa, vocês praticarem. E trabalhando, claro, o verbo ser, estar. Então, vamos lá. Imagina que eu quero dizer a seguinte frase. Eu sou do Brasil. Mas a frase está bagunçada. Ó. Olha só. Brazil, I, from, am. E aí, como é que eu organizo essa frase de um jeito que ela fique inteligível e em inglês queira dizer eu sou do Brasil? Aqui, como é uma afirmativa, até que não tem muito mistério não, tá? Ela vai ficar bem parecida com o português. Começa com eu, I, o verbo ser, am, eu sou. From, é o de, indicando origem. De onde? Brazil. I am from Brazil. Lembrando que Brazil em inglês é com Z, tá? Não esqueça disso, desse detalhezinho de ortografia. E no vídeo passado, eu também comentei sobre o uso do from, quando eu coloco from do Brasil, aí eu tenho que usar o país logo em seguida. Também poderia dizer, em vez de dizer eu sou do Brasil, eu sou brasileira, tá? Eu vou passar alguns exemplos daqui a pouquinho, mostrando isso também. Mas vamos lá, primeiro aqui a nossa sequência de organizar as frases. Vamos lá. Segunda frase que está totalmente bagunçada para vocês pensarem como é que faz. Olha, agora eu quero dizer assim, ele é do México, tá? Uma frase afirmativa. Ele é do México. Vou escrever aqui para vocês acompanharem. E aí, como é que eu coloco isso em inglês para ficar uma frase inteligível? Ele, né? Começa com ele. He is, do, a origem, procedência, from, Mexico. Mexico é México em inglês. He is from Mexico. Ele é do México. Muito bem. Mais uma frase aqui. Agora, vamos lá. A frase quer dizer assim, ó. Você é da Itália, ou vocês são da Itália. Aí vai depender do contexto, mas existem essas duas possibilidades aí de entendimento. Então, vamos lá. Como é que eu organizo essa frase aqui? Você é da Itália, ou vocês são da Itália. Então, começa com você ou vocês, né? Que é you. Em inglês é sempre you. You. E nós vimos agora anteriormente que, mesmo sendo singular, pra vocês lembrarem aqui, ó, é sempre you are. Nunca se diz you is. Pra dizer você é, você está, vocês são, estão, é sempre you are, tá? Então, you are. Vocês são de onde? From Italy. Você é da Itália ou vocês são da Itália, ok? Só o contexto mesmo para eu saber se essa frase seria singular ou plural. Mais um exemplo aqui, vamos lá. Agora eu quero dizer assim, nós somos da Espanha. Outra frase afirmativa. Nós somos da Espanha. Mais uma observação aqui que eu esqueci de falar
é que as nacionalidades, os países, tá? Em inglês, sempre com letra maiúscula. E nacionalidade também, tá? Então aqui, sempre com letra maiúscula, porque é o nome de um país. Então, nós somos da Espanha. Para eu dizer isso em inglês, começa com we, nós, are, somos, from, de ou da, de onde? Spain. Espanha. Nós somos da Espanha. We are from Spain. Viram como fica bem mais fácil compreender o verbo utilizando, né? Em frases, enfim, com um sentido. Facilita bastante. Agora, essa próxima frase aqui, eu quero dizer o seguinte: eles são da Austrália. Eles são da Austrália. Vamos organizar essa frase, organizar essas palavras aqui da frase para que ela fique correta e queira dizer isso. Eles são da Austrália. Australia are from they. Bom, isso aqui não está correto. Para que nós possamos entender essa frase e dizer eles são da Austrália, começa com they, que é eles ou elas. São, are. From, de ou da. Onde? Australia. They are from Australia. Eu vou colocar aqui embaixo para não ficar a letra muito pequena. Então, they are from Australia. Eles são da Austrália. Muito bem, muito bem. Até aqui, tranquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Por enquanto, nós estávamos vendo a forma inteira do verbo ser, estar. Agora, eu vou pedir para vocês pensarem na forma contraída, tá? Agora, a gente vai pensar nessas formas contraídas aqui. O que são as formas contraídas? As formas contraídas são aquela abreviação, uma espécie de abreviação, mas é mais da fala do que da escrita. Então, agora, eu vou colocar a frase com a forma inteira do verbo e vou pedir para vocês pensarem aí como é que faz a forma contraída. Lembra lá atrás? Vamos recapitular aqui. Aquele exemplo lá atrás, eu tinha mostrado o seguinte. I am, eu tiro a letra A, coloco o apóstrofo para indicar que eu estou omitindo essa letra A, ela está escondida aqui, e mantenho o M para mostrar que isso aqui é o verbo I am. Eu sou, eu estou. E aí fica tudo junto, I'm Brazilian. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro, ok? Isso aqui é a forma contraída, nós vamos fazer com as outras pessoas do verbo. Então, I am Brazilian na forma contraída, como nós acabamos de recapitular. Então, ficaria assim. I, omite a letra A, coloca o apóstrofo. Letra M, que é a continuação. I'm, o quê? Brazilian. Viram como é fácil? Não tem mistério nisso aqui. Eu sei que muitos de vocês acabaram estudando isso há muito tempo atrás, provavelmente, mas não foi feita essa explicação, né, de por que é assim. E aí não dá para aprender, fica bem difícil, né? Bom, agora a próxima frase é assim: você é italiano ou vocês são italianos. Então, olha só, you are Italian. Percebam que aqui eu não estou usando o país, eu estou usando a nacionalidade, né? Então, eu sou brasileira, então não vai ter o from. From é só quando eu usava Brazil. Só para recapitular isso aqui também, ó. I am from Brazil, país. Eu sou do Brasil. Brasil, país. Se eu quiser falar a minha nacionalidade, eu digo I'm Brazilian, ok? Então, aqui nós estamos falando de nacionalidade. Nesse próximo exemplo aqui, e agora? Como é que eu faço essa tal de forma contraída? É simples, tá? Agora vai ficar assim, ó. You, que é o você ou vocês, só o contexto vai me dizer. Agora, em vez de are, lembra que a primeira letra eu sempre omito. E aí eu preciso colocar um apóstrofo para indicar que essa letra está escondida, digamos assim. E aí, repito o restante, ó. R-E. Italian. E agora, como é que se fala isso aqui? Qual a pronúncia disso aqui? Fica you're Italian. Então, ao invés de falar you are Italian, you're Italian.
Fica mais simples porque é como se fosse uma palavra só, ok? Por isso que é bem mais prático e se usa muito mais essa forma do que a outra, ok? Mais um exemplo aqui, vamos lá. De formas contraídas, lembrando que agora o assunto são formas contraídas. Agora eu quero dizer que ele é mexicano. He is Mexican. He is Mexican. Vocês já vão aproveitar também e revisar um pouquinho das nacionalidades em inglês. Além das formas contraídas também, né? Então, he is Mexican. Para eu usar essa tal de forma contraída, ou contractions, ok? Agora, que nesse caso, vai ficar assim. He, que é ele. E aí, essa letra I, eu vou tirar essa letra I. Coloco um apóstrofe para indicar que ela está omitida. S, que é a terminaçãozinha do verbo ser aqui está. E continua a frase. Mexican, que é mexicano. E aí, como é que eu falo isso? Ao invés de he is Mexican, que quer dizer ele é mexicano, vai ficar he's Mexican. He's Mexican. Eu falo tudo junto, como se fosse uma coisa só, ok? Então, I'm Brazilian. I'm Brazilian. You're Italian. He's Mexican. Agora, os últimos exemplos aqui para nós encerrarmos este vídeo. Bem explicativo aqui, desmistificando o verbo ser estar. Pois é, importante, né? Bom, agora a frase é nós somos espanhóis. We are, como é que se diz espanhol em inglês? Spanish. Sempre com letra maiúscula, ok? Nacionalidade, ó, Brazilian, Italian, Mexican, Spanish, letra maiúscula. Nós somos espanhóis. Bom, forma contraída. A mesma, ó, reparem que o are é o mesmo are aqui do you. You are, we are. A mesma forma contraída que nós fizemos aqui, vamos fazer aqui também. Então, vai ficar we, que é o nós. Tiro essa letra A. Coloco o apóstrofe para indicar que ela está omitida. E aí, eu continuo R, E. E o resto da frase, Spanish. E aí, como eu falo isso? Qual é a pronúncia disso? Ao invés de we are Spanish, ficou we're Spanish. We're Spanish. Nós somos espanhóis. Último exemplo do vídeo de hoje. Último exemplo para nós encerrarmos esse assunto. Eles são australianos. Eles são australianos, é o que quer dizer essa frase aqui. They are Australian. They are Australian. Como eu faço a forma contraída daqui? Do mesmo jeito que nós fizemos ali. Vai ficar they, que são eles ou elas. They. Tiro a letra A. Coloco o apóstrofo para indicar que ela está sendo omitida. Coloco RE, que é a terminação aqui do verbo. Continuação do verbo ser estar. Australian. Australian. E aí a pronúncia they are Australian fica they're Australian. They're Australian. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam também lá no Instagram. Eu estou com a minha página lá, é @BeatrizErdi. Lá também eu trago bastante conteúdo de inglês, bem interessante, para executivos, profissionais de mercado e adultos, tá? Nosso foco aqui desse canal é inglês para adultos. Então, se você é adulto, se interessou por esse vídeo, por esse assunto, curte esse vídeo, segue esse canal, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Thank you very much.